Olá, a lição da Escola Sabatina deste trimestre está trabalhando um tema que é muito importante. É um tema que está no cerne, no alicerce, no sangue desta igreja. O tema é Verdades para o Tempo do Fim. Se você ainda não assinou a sua lição, se você não comprou a sua lição, então não perca tempo, não fique de fora dessa. Corra atrás, procure a casa publicadora, ou pelo telefone, ou numa loja física, e adquira a sua lição, tá bem? E estude como você nunca estudou em toda a sua vida. O tema desta primeira semana, fala sobre o início do pecado no céu, a transferência dele para a terra, e o motivo desse desenrolado conflito. Lúcifer, como vocês bem sabem, foi um anjo exaltado, importante, o anjo cobridor, aquele que zelava pela autoridade de Deus no universo. Era o anjo braço direito de Deus, era o comandante da hoste celestial. E Lúcifer, por algum motivo que nós não compreendemos, porque na verdade, se pudesse ser compreendido, o pecado seria facilmente justificado. Ele não tinha motivos, não havia motivos para se estabelecer uma revolta, uma rebelião. E por isso o pecado não é justificável, por isso não há explicação para o pecado, porque não havia motivo. Lúcifer desfrutava de benefícios celestiais, de glórias eternas. Ele era um ser majestoso, sábio, virtudes, talentos e glórias que foram concedidas por Deus a ele como um presente glorioso. Então ele não tinha motivos, não havia nenhum tipo de justificativa que pudesse bonificar a ideia da rebelião. Mas infelizmente ele violou as leis de Deus, ele cometeu pecado, o primeiro a cometer pecado, ele foi um suicida. Essa é a grande verdade, foi um suicida. Questionou a autoridade divina, ambicionou-se pela posição que pertencia unicamente ao Filho de Deus, a Cristo. E por este motivo, por se sentir injustiçado, por sentir que Deus agia de forma desleal com ele, colocando-o numa posição inferior à de Cristo, então lentamente, gradativamente, ele foi gradativamente, lentamente permitindo que um sentimento estranho, nunca ainda sentido, ele foi permitindo aos poucos que o orgulho, a presunção, a prepotência, a arrogância tomasse conta de todo o seu ser. E Lúcifer chegou a um momento, e nós não sabemos em que momento foi esse, desde o princípio dessa primeira nódoa de rebelião em seu coração, de sentimento estranho. Mas o que sabemos, o que entendemos é que houve um momento em que ele perdera o controle por completo de seus sentimentos, de suas emoções e de suas ambições. E quando ele perdeu o controle total, absoluto, então, a partir deste momento, ele então começou a colocar em prática uma estratégia de conseguir amparo legal, psíquico, cognitivo dos demais anjos e filosófico dos demais anjos do céu. A Bíblia ensina que Lúcifer conseguiu a simpatia da terça parte dos seres angelicais. O conflito, infelizmente, como vocês bem sabem, nessa primeira parte do conflito, porque o conflito ele vai se dividir em várias partes, a primeira parte é esta, e Lúcifer consegue, de certa forma, desenvolver uma argumentação tão bem construída a ponto de conseguir de fato enganar e iludir os anjos do céu, a terça parte dos anjos do céu. Se a argumentação de Lúcifer não tivesse sido esplêndida, nunca que ele teria conquistado a confiança de seres inteligentíssimos e perfeitos como eram os anjos, e ainda introduzir dúvida mesmo nos anjos que ainda permaneceram ao lado de Deus, né? Bom, mas esse conflito cognitivo, ele se espalha aqui pela Terra.
E Adão e Eva também acabam sendo, de certa forma, iludidos, enganados, e o pecado, infelizmente, por conta da violação da lei de Deus, acaba se estendendo para o nosso planeta. Esse conflito se estendeu ao longo das eras, passou pelo período em que Jesus se humanou, veio como humano, se revestiu do pó da terra para poder cumprir o propósito salvífico dos seres humanos, para tentar resgatar esse planeta perdido, né? Nisto, é claro que o auge desse conflito foi ali naquele período, na cruz do Calvário, porque Jesus foi na cruz do Calvário que Jesus, de certa forma, definiu por completo o conflito, porque foi ali que ficou claro, ficou nítido quem de fato é o vilão e quem de fato é o inocente. Isso a gente vai ver um pouco mais para frente, tá bem? Com mais detalhes. E o conflito se estende até os dias de hoje. Esta é uma pequena introdução do que aconteceu na Terra, do que se estendeu no Éden e do que tem acontecido também em nossos dias e que se estenderá até a segunda vinda de Jesus. Portanto, que Deus possa lhe abençoar e lhe dar sabedoria para transmitir esse conteúdo tão esplêndido, tão maravilhoso, que é o assunto sobre preparação para o tempo do fim. Até mais e até a próxima semana com o segundo tema. Um abraço.